Então, dando prosseguimento aqui à nossa matéria, nós estamos falando sobre a origem da filosofia, né? Alguns fatores, como o comércio, o contato com outros povos, a liberdade religiosa, que as pessoas tinham liberdade de cultuar aquilo que quisessem, e também a divisão da sociedade. Aí tem o mapinha que eu mostrei para vocês, a origem da filosofia, né? As principais cidades, que são Mileto e Atenas, vocês estão vendo aí, né? Esparta. A origem da filosofia descreve-se como a passagem do mito ao logos. Irmãos, olha só. Os filósofos antigos, eles tinham... A partir do momento que você se desconecta da mitologia, ou seja, a minha crença, aquilo que eu acredito de origem, de mundo, não está mais relacionada à minha crença nessa divindade, nesse panteão de deuses aqui, esse monte de deuses. Então, a partir de agora, eu tenho que começar a acreditar, eu tenho que buscar a origem, que é a cosmogonia. Eu vou ficar repetindo as palavras para vocês se acostumando com ela. Cosmos é mundo, e gonia vem de Gênesis, então é a origem do mundo. Eu quero saber como é que esse mundo foi criado, da onde que vem, qual a substância que ela é feita. Inclusive, isso é um assunto... Veja só, a metafísica, ela só vai ser tratada, a metafísica, que é uma parte da filosofia, lá com Andrônico de Rhodes, quando ele faz uma seleção dos livros lá do Aristóteles, e aquelas 14 edições, 14 escritos, pergaminhos lá do Aristóteles, que não tratam de assuntos da física, o Andrônico de Rhodes vai classificar então de aquilo que está depois da física, que são assuntos da metafísica. É onde ele vai falar de Deus, ele vai falar de livre-arbítrio, vai falar de amor, vai falar de tristeza, vai falar de ódio. A metafísica trata de assuntos que estão para além do ser. Então, quando nós estamos tratando, eu estou falando isso aqui, século I a.C., tá? Que surgiu o termo metafísica. Mas, embora o termo metafísica tenha surgido com Aristóteles, principalmente, que ele escreveu sobre essa questão, a questão metafísica ela já é tratada aqui, ó, no começo, bem antes, no século VII a.C. Não no século I. No século I foi delimitado o assunto. Mas quando você procura a origem das coisas, a origem do mundo, aquilo que está para além daquilo que eu estou vendo, porque eu estou vendo o mundo, é um mundo sensível, aquilo que eu estou vendo aqui, que é o que a gente acredita, aquilo é sensível e inteligível, nós não acreditamos que exista outro mundo além desse aqui, né? Que aqui seja só uma representação, como diz Platão. O que a gente vê é o que está aqui, né? Então, qual é a origem disso? Estou vendo um copo aqui, mas tá. Mas todos os copos são assim? Aí você vai começar a elocubrar. O que está para além desse copo? Tirando a água que está dentro dele. É? Mas eu sou cabelo desse copo aí, se tem usos diferentes, só cabelo desse modelo. Não, mas aí que está. É uma visão muito simplista você olhar uma coisa, o filósofo não olha as coisas assim. Por isso que nós estamos falando da questão da origem se o copo ele já vai fazer um monte de perguntas, imagina para a origem do universo. Ele vai falar assim, mas por quê? Eu costumo dizer que o primeiro filósofo que existe é a criança, né? A criança, ela pergunta tudo. Pai, por quê? Pai. Embora você dê a resposta daquilo dali, ele se contenta. Então, isso é inato nosso, a gente quer saber. Nós não somos como Adão, que já nasceu programado com chip, né? O Adão já nasceu chipado, né? Quando o Senhor falou assim, crescei, povoai a terra, dominai-a, ele já sabia o que tinha que fazer. Adão não tem que entrar em Senac para saber como cultivava a terra. Ele simplesmente cultivou, já sempre fez aquilo na vida. É igual, e a gente vê algumas vezes isso na Bíblia acontecer.
quando Moisés foi construir o tabernáculo, não tinha... Irmãos, eles estão saindo do Egito, eles eram escravos. O que eles sabiam fazer era tijolo de barro, só mais nada. Como é que eles vão construir agora um tabernáculo com um monte de detalhes daqui, com medidas, tudo? O Senhor falou assim, não se preocupa não, Moisés. Eu vou dar um Senac. Irmãos, os caras eram tremendos. Do nada, rapaz, botava a mão. E é uma coisa impressionante essa coisa de talento, irmãos. Eu me lembro, uma vez nós fomos lá, minha mãe morava na Itália, né? Aí fomos lá, passar o ano lá, um dia com ela, e foi minha irmã, também, com ela, com a filhinha dela, e tinha 2 rapazes lá também, né? E vamos fazer o aniversário, mas foi coisa assim do momento, vamos fazer o aniversário da menina, que era bem pertinho do ano novo, mas não tinha bolo, não tinha enfeite, não tinha... E tinha um rapaz lá que era professor de artes, que estava lá, que era amigo da família, né? Até bem delicado, gente boa, né? Mas aí ele pegou, mano, vocês não têm noção o que ele fez com o que tinha lá. Parecia que você tinha contratado uma empresa de ornamentação, com coisas simples que tinha lá. Eu jamais ia. E o que é isso? Talento. Seja a pessoa que nasce para trabalhar com moda, né? Um alfaiate, uma costureira. A costureira bate os olhos assim, pá, já sabe. Eu não consigo. Eu já faço outras coisas, né? Cada um com o seu cada um. Ainda bem que todo mundo, cada um tem o seu cada um, né? Se só tivesse costureira, que seria da... Eu ia ter mais não quis. Cozinheiro. Hã? Eu convivi, mas não quis. Então, na família da minha mãe, por exemplo, a gente está falando daquela questão da sociedade fluida, né? Até que teve um tempo lá, meu avô era alfaiate, os filhos dele, minha avó teve 22 filhos, né? E meu avô foi para a guerra ainda, né? Para a Revolução de 1932. Minha avó teve 22 gestações, 6 abortos espontâneos e uma criancinha que morreu com 1 ano e meio. Sobreviveram 15. Tem filhos que tem a diferença de 9 meses, 10 meses só. O velhinho não esperava nem a velhinha completar. Bom, na época não era velhinha, né? Era novinha. Mas aquela coisa da época, né? Mas aí a facilidade é que os mais velhos cuidavam dos mais novos, né? Também ajudavam. Mas aí você vê que os meus tios mais velhos e tias, né? Os tios principalmente, todos foram alfaiates. E bons alfaiates. Um morreu com 89 anos, recente, alfaiate. Era um dos últimos da cidade, que hoje não existe mais alfaiate. Meu pai também foi alfaiate, ele costurava mais para a marinha, exército, aeronáutica, fazia também terno, coisa. Então vocês vejam que essa coisa da busca do conhecimento, né, eles tinham que trazer uma resposta. Então agora eu estou questionando a origem do mundo. Então esses pré-socráticos, né, eu vou primeiro falar de forma geral, eles fizeram um levantamento sobre 4 coisas. 4 características, podemos dizer características, ou 4 naturezas da origem do mundo. Que vocês têm que gravar isso, que isso é base dos pré-socráticos. A primeira coisa é uma palavra que se chama arché. O que é o arché? Se escreve A-R-C-H-E. Arché. Se escreve arché, mas se lê arché. O que é o arché? Arché é o princípio. Então eu tenho que descobrir o arché. Então a filosofia, essa primeira aqui, dos pré-socráticos, ela vai existir para... Eu quero saber de onde é feito. Eu quero saber qual é o arché. Qual é a origem? Qual foi a substância? Tá? Grava aí. Então, a primeira é o arché. A segunda é a physis. A physis é aquilo do que é feito. É da onde vem a palavra físico. Vem de physis. Tá? Isso é mais fácil de entender. A outra questão da origem é
o Logos. O que é o Logos? O Logos é, segundo o Aristóteles, Logos é a pessoa que tem... Ainda tem que ligar. Então, segundo o Aristóteles, o Logos, a pessoa que tem o Logos é aquela pessoa que tem a capacidade de explicar a origem das coisas. Logos, irmãos, não é só palavra. Porque na palavra de Deus diz que no princípio era o verbo. Então, lá no grego está escrito Ei, Ré, Arqué, Est, Re, Logos. No princípio era o Logos. Mas Logos não é só palavra. Logos é a pessoa que tem a capacidade de poder informar, explicar a origem das coisas, como elas são. Mas o Logos também, segundo o conceito dos gnósticos, foi aquele pessoal que deu trabalho para a igreja, o Logos seria a verdade. Jesus seria o Logos porque os gnósticos diziam o seguinte, lembra que eu falei no início da aula que Platão dizia que existe um mundo como se estivesse em cima desse teto aqui que eu não consigo enxergar. É o mundo inteligível, o mundo das coisas perfeitas, que é o mundo da verdade. E nós vivemos num mundo caótico, que é o mundo da ilusão. E o que a gente conhece aqui de copo, de celular, de computador, é apenas um retrato, uma imagem distorcida de algo maior e melhor e mais perfeito que está nesse mundo inteligível. Então, o mundo sensível, que é aquilo que eu estou vendo, que eu estou interagindo, é apenas uma representação distorcida da verdade. Não é a verdade, porque a verdade está no outro plano. Aí você pergunta, tá bom, Tanato, mas como é que você sabe que isso aqui é um copo se você não conhece o que está lá em cima? É porque um dia eu já estive lá. E o gnosticismo ensina que as almas um dia estiveram num lugar perfeito, mas um dia teve uma rebelião lá, nesse pleroma, nesse lugar perfeito, e nós fomos encarcerados num corpo, e nós estamos aqui agora pagando pelo nosso mal que nós cometemos. E só existe um meio de você se libertar desse corpo, é através da gnose. Quando você tiver absorvido o Logos, você que é a verdade, você vai se libertar desse corpo, porque esse corpo não presta para nada, aí você vai chegar num estado de perfeição novamente. Olha que coisa terrível. E tem muito crente que embarca nessa história aí, porque é inteligente. E a linha que eles adotam é uma linha similar, assim, meio que... mística da Bíblia, né? Mística da Bíblia. Mas eu vou piorar mais, vai ficar pior. Aí eles dizem que, como a gente estava perdido aqui, não tinha como se salvar, porque ninguém consegue encontrar a verdade, veio então um iluminado chamado Aeon Christos. Ele veio, ele era perfeito, veio do mundo da perfeição, se fez carne, ele se reduziu à carne, se encarcerou nessa carne, para poder trazer a verdade, o Logos para nós. Esse pensamento também é que Cristo é filho de Deus? Ele não acredita nisso? Sim, para eles o Cristo ele é um Deus, ele é um Aeon, é um iluminado. Existem dois deuses, né? Que é o Deus perfeito, e tem um Deus que está nesse intermediário aqui entre esse mundo dos encarcerados e o mundo outro lá, que é o chamado Demiurgo. E esse Demiurgo é o Deus da Bíblia, segundo eles. Não é o Deus, o bonzão. O Deus Demiurgo, que é esse Deus que faz esse link entre esse mundo do sensível com o inteligível, é o Deus da Bíblia, segundo eles. Seria um Deus projetado pela mente humana.
Qual Deus você está falando? O demiurgo. O demiurgo não é projetado, mas é o Deus que faz esse link que permite você ter acesso ou de ter esses flashes de conhecimento do mundo inteligível. E por bondade esse Aeon Cristo veio, se fez carne, para tentar salvar alguns. Né? Agora você imagina você numa igreja evangélica, dirigindo uma igreja evangélica, ensinando a verdade, e tem um grupo desse dentro da tua igreja. Bater papo aqui com você, que você é da minha mesma igreja, mesma crença, tá tranquilo. Agora, se tivesse um gnóstico aqui, a gente ia ter que sair no pau aqui. Porque ele ia morrer de pé junto, dizendo, não, isso aqui não presta para não. E às vezes você vai pregar o evangelho para alguma pessoa, eles vão dizer, não, essa carne aqui ela vai se decompor. Por isso que essas pessoas que têm essa ideia de alcançar um outro plano melhor, e esse corpo não presta para nada, geralmente na morte elas pedem para serem cremadas. O budista é muito assim, o hindu também. O hindu queima, né? Queima no Rio Ganges, lá que tem defunto lá dentro daquele rio lá. O rio deles também é um deus, né? O Rio Ganges. De manhã, você vai na borda do rio, tem que empurrar o defunto para lá e eles usam aquela água para escovar o dente. Leva aquela água para casa contaminada com água de defunto e pó de defunto que foi queimado no outro dia. Leva e fica tomando coisa santa, sagrada, né? Então, irmãos, é para isso que ele está aí para pregar o evangelho. Então, imagina. Tá? Então, Logos, tudo isso só para falar para você o que é Logos. Então, já vai abrir uma outra janela para vocês com essa coisa de Logos, quando se Jesus é o Logos, não é só a palavra, tá? Então, quando Jesus se apresenta como Logos, e quem que escreveu sobre isso foi João, foi para combater os gnósticos, porque o gnóstico dizia que o corpo não presta para nada, ele vai dizer assim, não, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Mas como? Essa carne não presta para nada? Não, ele se fez carne. E lá na sua carta, lá nas suas epístolas, ele vai dizer que aquele que não confessar que Jesus veio em carne e sangue, não é de Deus, né? Por quê? Porque Jesus veio em carne e sangue, e o gnóstico diz, não, quando esse Cristo, né, tem lá os movimentos, lá os ebionistas, né, os docetistas, outros movimentos gnósticos, né, são vários, né? Eles vão dizer que Jesus, em uma dessas correntes, vão dizer que Jesus não nasceu, o Cristo não nasceu em Jesus, mas o Cristo, ele entrou em Jesus na hora que aquela pomba veio sobre ele, lá no batismo. E na hora que Jesus falou, Pai, na tua mão entrego o meu Espírito, o Cristo saiu de Jesus. Então quem foi enterrado foi Jesus, e o Cristo voltou para o lugar perfeito. É uma viagem, né, irmãos? Mas o pessoal que está... O crente Tim Maia, pro crente Tim Maia, é molinho cair nessa. Sabe qual que é o crente Tim Maia, né? Me dê motivo para ir embora. É o crente Tim Maia. Ninguém conhece, né, Tim Maia? Isso foi uma palavra que ele já não pode comer. Tem uma parte aqui dessa música que não pode dançar homem com homem e mulher com... Calma, Luiz, você está ficando empolgado. Você está empolgado, Luiz, calma. Essa já é outra música. Tu já foi igual a mim, né? Tô sabendo. Você gostou do negócio. Já pensou o Tim Maia cantando gospel, cara? Não, tu já pensou? Que maravilha que seria, né? Poxa, pena que não cantava muito, né? Então Raul Seixas. Já pensou? Se convertesse, né, seria uma bênção. Então, a origem da filosofia, a passagem do mitologos, trata-se de encontrar explicação sobre o que nos une, o que nos rodeia, utilizando a razão e substituição às explicações mitológicas. Eu não quero mais saber se foi Deus que criou. Eu quero que você me explique racionalmente a origem das coisas. Agora, como dizia minha avó, a porca vai torcer o rabo, porque eles vão ter que se virar. Então, uma das maneiras, através eu falei, qual é? Arqué, que é o princípio. O physis, através... Physis significa físico, né? Físico. E contrário ao físico, tem o tecne, que fala de técnica, né? Mas eu não vou falar sobre isso, só
é o physis, arqué, temos o logos e temos a quarta. São essas quatro principais, que é a cosmos. O que é o cosmos? O cosmos é um mundo organizado, tá? Por enquanto basta saber o que é isso aí, é o mundo organizado. O que não está organizado é o caos. Então, tudo que é cosmos é organizado, é um mundo organizado. E a sociologia da religião, nós vamos aprender, ou já aprendemos, já tivemos essa matéria. Você já não, acho que foi o pessoal da... Mas já tiveram, eu acho que já tiveram. Quem não teve, vai ter ainda. Nós vamos aprender lá que a divindade, ela nunca se manifesta no caos. Você tem que criar um lugar, Um ambiente propício. uma ruptura no caos e criar um cosmos, né, que é um lugar organizado para a divindade se manifestar. E a gente vê isso na Bíblia, interessante, né? Quando Moisés está chegando perto daquela sarça ardente, o Senhor falou, tira o sapato do pé, porque o lugar que você está é lugar santo. Então, abriu-se uma ruptura ali, né? O lugar santo. Então, essa coisa do lugar sagrado, lugar santo, né? É claro que o Senhor, ele fazia essas manifestações porque era aquilo que o povo conhecia na época. Era a maneira de se conhecerem. Deus nunca pediu para construir templo para ele, né? Deus nunca pediu para que fizesse um lugar de alvenaria para eles. Já foi o homem. Foi o homem que quis fazer. Foi Davi quem quis fazer. O que Deus pediu para fazer foi um tabernáculo, né? Então, cosmos, então, é um lugar organizado. Os filósofos pré-socráticos, eles concentraram-se basicamente em duas questões. Qual é a origem, a matéria ou princípio da natureza? Então eles estão perguntando, agora não foi mais Deus que fez, não foi o Zeus que fez. O Zeus é o top, né? É o deus máximo lá da mitologia. E qual é a origem da matéria? Qual foi a matéria? Dependendo das escolas, haverá diferentes respostas. Um vai dizer que foi o fogo, outro vai dizer que foi a água, outro vai dizer que foi o apeiron, que é uma substância lá, ou etc. Também, outra pergunta, qual é a autêntica realidade? Qual que é o real? O que nos oferece os sentidos ou nos oferece, ou que oferece a razão? O que os meus sentidos me oferecem de verdade, de real, né, de realidade, e aquilo que a razão me oferece. Então tem coisa que eu estou vendo. Teve uma fase da filosofia, que nós vamos falar lá na frente, que é a fase que você está contemplando a coisa, que é a fase aristotélica. Porque o Platão está dizendo que isso aqui não é o real. Você quer só uma imagem. E o Aristóteles, que foi aluno dele, está dizendo, não. O real está no que eu estou vendo. Então é aquilo que eu vejo. Aí vai ter outro lá na frente, que é o Kant, vai dizer, vocês não sabem de nada, ó, é terrível. Ele vai dizer, não é o objeto que você tem que botar em questão, mas é o homem. Porque dependendo do homem, ele vai ver uma coisa diferente. Porque nós temos o objeto. E no objeto, nós temos o objeto real, que é o que está aqui. Existe o objeto observado, que é o que eu estou vendo. E existe a terceira verdade, que é o objeto construído. Ou seja, é aquilo que eu vou entender do que eu estou vendo. Então vocês vejam que um filósofo vai desmentir o outro, vai questionar o outro, né? Mas assim, e até hoje ninguém chegou a uma conclusão, né? Mas vamos voltar para os nossos velhinhos lá dos pré-socráticos. Então eles estão pensando, o que é que a minha razão me mostra de verdade e o que é que meus sentidos me mostram. Aí nós temos a primeira escola, que é a escola jônica, ou escola milesiana. Quem faz parte dessa escola? Temos o Tales de Mileto. Deve ser até o Tales que está ligando aí. Temos o Tales, né? Temos o Anaximandro e o Anaxímenes. Bons nomes para quem vai casar, botar filha. Né? Tales até é bonito, né? Anaximandro. Anaximandro, presente. Anaxímenes. É um nome pesado, né? Forte, mas...
Eles são físicos, olha só que interessante, irmãos. E seu interesse centra-se em compreender de que a matéria, o arqué, é composta na natureza. Eu estou aqui no slide número 8. Tá? O arqué, então, como eles são físicos, veja que para ser filósofo você já tem que ter alguma aptidão para o questionamento, né? Porque a filosofia ela é a mãe de todas as ciências. Então, naquela época não tinha assim, eu sou matemático, eu sou físico, eu sou astrônomo. Tanto é que nem a astronomia nem existia. A astronomia só foi existir depois, lá no século 13, 14, que foi fazer essa divisão. Porque era tudo astrologia. Porque as pessoas usavam o conhecimento que tinham lá dos babilônicos, dos egípcios, era uma coisa meio misturada. Eles usavam da parte científica, era meio astronomia, misturavam com astrologia. E também ficava tirando sorte com o negócio de lua, com ascendência em não sei quem. Aí chegou o momento que tem que fazer essa separação, porque para separar o real, a ciência da mística. A gente sabe que ninguém aqui ainda, acho que ninguém mais aqui consulta horóscopo quando sai de casa, né? Espero que não. Às vezes a gente se assusta às vezes com algumas coisas. Mas com todo respeito, tá? Mas espero que não, né? Mas então a astrologia, isso é brincadeira só para despertar. A astrologia, irmão, isso é sortilégio, isso é coisa que Deus não se agrada, né? Mas vejam que esses filósofos, eles já vinham de uma carreira de observações ou de estudos. Ou eles eram matemáticos, embora não tivessem esses nomes, ou eles eram físicos. Um astrônomo era um físico e matemático. Porque para você estudar astronomia, você tem que saber matemática e física. Eu não sei se vocês sabiam, mas todos os navegantes que vieram nas descobertas no século XIV, século XV, século XVI, dali para frente, todos tinham a bordo um geômetra. Geômetra não. É um astrônomo, né? É tipo um geômetra, geômetra de geometria. Tem um termo que eles... Não é geólogo. Tem um termo do camarada que... a função dele tinha um comandante, tinha um mestre do navio, e tinha esse camarada que trabalhava só com a navegação estelar. Ele era o bússola, então? Não, já tinha astrolábio, né? O astrolábio já existia, ele já sabia onde estava, mano. O português não é bobo não, cara. Né? Não só o português, não, o chinês. O chinês foi um dos primeiros navegadores. Há registros aí de que os chineses fizeram um navio enorme e saíram da China e vieram até a América em 1000 e não sei quanto, aí foi bem antes das navegações aí. Com um navio enorme, um navio tipo quase 100 metros de comprimento. E as maiores naus que vieram para o Brasil tem uma réplica de uma ali na Praça 15 ali. Deve ter o quê? Uns 20 metros, nem isso. E o camarada navegava 2, 3 meses no naviozinho daquele, com 40, 50 pessoas a bordo. Depois de uma semana a água estava podre. Só que eles traziam mais vinho que água, né? Então, e tinha esse cara que só trabalhava com a parte de navegação. E ele era meio que um matemático, um astrônomo, um físico, porque você precisa de matemática e física para trabalhar com astronomia, que é tudo matemática pura. E da onde que vem esse ensinamento, esse saber? Vem da onde? Vem dos babilônios, dos egípcios, que já sabiam, conheciam estrelas, né? Então, eles já são físicos, né, os pré-socráticos, e seu interesse centra-se em compreender de que matéria o arqué é composta na natureza. Eles substituem as explicações antropomórficas dos mitos por elementos naturais. Então, eles substituem aquelas figuras de homens dos deuses por elementos naturais. Eles disseram, não, o mundo não é feito de substâncias dos deuses, não. Ou não é sustentado pelos deuses. O mundo é feito de alguma coisa. Porque existe uma partícula que é comum a tudo que você vê na vida.
Se você apertar, vai sair. Aí o Tales de Mileto entendeu que tudo que você aperta sai água. Então as coisas são feitas de água. E de certa forma, tudo que você aperta sai água mesmo, não sai? A pedra não. Será que não? Bom, nem que for uma quantidade milesimal de água, tem sim. Porque a pedra ela absorve, ela tem uma porosidade. E a pedra ela se umedece. Quem tem piso de pedra em casa sabe que às vezes ele fica úmido. Ela entra, a água entra. Embora ela não seja feita de água, mas a água está lá. Então, se eu quero embasar a minha teoria, eu não preciso de tanta coisa assim. A partir do momento que ainda estamos começando a pensar sobre substâncias de formação do arqué, qual é o arqué, né? Então, a origem da natureza, vai dizer o Tales de Mileto, é um elemento natural determinado, que é a água. Não se conhecem textos ditados, então não existe texto dele, né, que foi deixado. O Aristóteles via em Tales o primeiro físico, que também era equivalente a filósofo. Eu falei, não sei se foi para vocês, foi uma outra matéria aí, acho que não sei se falei em algum momento para vocês. Eu falei que a filosofia é mãe de toda a ciência, sim, mas enquanto nós não temos uma resposta, né? Acho que foi para vocês mesmo que eu já falei. Enquanto nós não temos uma resposta, é filosofia. A partir do momento que eu tenho respostas para aquelas questões inerentes a alguma área do estudo, deixou de ser filosofia, passou a ser ciência. Então, se eu estou estudando o homem, enquanto a sua relação consigo mesmo, com a sua mente, com aquilo que ele acha que é certo, com a moral, isso é psicologia. Aí eu estou estudando o homem enquanto homem em relação com o grupo que ele vive, as suas relações interpessoais, é sociologia. Então já não é mais filosofia. Aí eu quero estudar o homem enquanto homem na sua origem, a sua fala, a maneira dele comer, isso é antropologia. Viu como as coisas vão se separando? Não é mais filosofia. Então se alguém começa a perguntar assim, isso aí é filosofia, isso aí tem resposta lá, fulano já tem resposta lá, o Durkheim tem resposta sobre isso aí, o Charles Darwin fez até um livro lá com respeito a isso aí, a origem das espécies, né? Enfim, cada ciência então tem a sua Bíblia, tem o seu Salvador, né? Tem o seu Criador, tem aquele que eles sempre se referenciam a fulano de tal. E às vezes nem sempre tem a razão, né? Mas ciência é ciência. É igual a teoria da evolução. A teoria é uma teoria, isso não é real. Mas na escola é ensinado como verdade. É uma teoria. Não deveria ser colocado como verdade absoluta. Mas é praticamente colocado como verdade absoluta. Você acreditar que de um sistema organizado teve uma explosão, era organizado, aí teve uma explosão, se desorganizou, você botar uma bomba dentro de uma casa, isso vai espalhar a casa para tudo quanto é lado. Então eles acreditam que não, no Big Bang, nessa explosão, as coisas se organizaram. Não tem como. Se você botar uma bomba dentro de uma lista telefônica daquelas antigas, vai voar pedacinho para tudo quanto é lado. Não vai cair em forma de lista telefônica ordenadinha, página por página, pedacinho com pedacinho. Eu tenho que ter muita fé para acreditar nisso. Eu tenho que ter mais fé para acreditar na teoria da evolução do que na criação. Apesar de que existe a evolução, teólogos evolucionistas, já tem um grupo aí que eles acreditam, não, foi Deus que fez, mas eles são meio que deístas, né? Deus fez, sim, foi Deus que fez, mas Deus só fez aquele pontapé inicial e as coisas, cada um por si, Deus por todos. É igual o relojoeiro que deu corda no relógio e se ausentou. O relógio que se sabe. Isso é visão deísta. Não, nós somos teístas e criacionistas, porque nós acreditamos que Deus fez e sustenta. Foi Deus quem criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Como diz lá em Hebreus, né? Senão anularia a questão que fala que tem um controle de tudo. Hebreus fala, ele é aquele que criou e ele sustenta. Ele sustenta. Pronto, não vai falar mais o quê? Ele sustenta.
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É como se o céu dissesse assim: foi Ele quem me fez. Foi Ele quem me fez. O firmamento é céu, né? Anuncia as obras das suas mãos. Os céus estão dizendo que foi Ele que fez. Irmãos, você vai num pôr de sol, na praia, é a coisa mais linda. O céu está dizendo: eu fui feito por Ele. Agora, cuidado também com aquela visão de que Deus está em todos os lugares, né? Que é o panteísta, né? O cara está vendo o sol se pôr, oh, Deus está se pondo. Não, não é Deus que está se pondo. Deus quem criou aquilo que está se pondo, é diferente. O panteísta, ele acredita que Deus está em tudo. Tudo é Deus. Tá? E tem aqueles que são mais radicais, né? Que já se torna até um vegano. Aí ele vai comer alface. Me perdoe, mas eu vou ter que te comer para me alimentar. Eu penso nem nisso. Todo respeito aos veganos que vão ver esse filme depois, né? Mas é difícil. Então Aristóteles via Tales como o primeiro físico equivalente a filósofo. É o mais antigo dos 7 sábios, né? Desses aqui, é o mais antigo. Então Tales de Mileto pode-se dizer que ele foi o primeiro filósofo grego. Que já existia filósofo em outro lugar. Tá? Principalmente lá na China. Israel também. Já tinha, ó, o Salomão viveu mais ou menos 900 antes de Cristo, viveu 200 anos antes dele. Salomão era filósofo. E tinha os sábios que iam visitar. Eu falei aqui no começo da aula, está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 5, 6, 7 ali. Quando Salomão começa a governar, que ele logo depois que ele dá aquela primeira mostra de sabedoria que ele tinha, quando aquelas duas mães, que uma deitou por cima do filho, tá? Aquela história que ele manda cortar, e aquela que mãe realmente, não corta não, pelo amor de Deus, dá para ela logo. Corta mesmo, nem para mim, nem para ela. Aí Salomão, malandro do morro, né? Não. Entendeu? Vivido, né? Porque a sabedoria também de Salomão, irmãos, veio de Deus. Ó, foi igual. E não adianta, ninguém mais vai ser como Salomão, porque o próprio Deus falou que nunca mais. Mas Jesus é Deus, Jesus não é ser humano como nós. Não estou dizendo assim, como nós, né? Jesus é Deus, né? Estou dizendo um homem. Pode chegar perto, mas igual não vai ter mais não. Então você veja lá, em 1 Reis capítulo 5, 6, 7 ali, que vinham filósofos, ou sábios. Sábios eram filósofos. O sábio era aquela pessoa que estava no reino, que estava na corte, era um palaciano, né, que morava lá. Você sabe que na história de Israel, no palácio, que eram chamados palacianos, tinha profetas palacianos. O Davi tinha um profeta palaciano, que era o Natan. O Acabe poderia ter um amigo do lado dele, que era o Elias, só que o Acabe era um desviado. E o Elias era um cara que morava no meio do deserto, pô. Era uma seta. Mas se ele fosse um cara de Deus, o Acabe, ele poderia ter na pessoa do Eliseu e do Elias primeiro e depois Eliseu, né? 2 amigos. E com certeza Deus ia usar esses homens para ele, como usou para outros. Usou até para ímpio, para o rei da Síria, né? Entendeu? Então, irmãos, já existia filósofo antes do Tales de Mileto, tá? Mas ele foi o primeiro grego. É provável que Tales tenha previsto no ano 585, aos 40 anos de idade aproximadamente, o dia e a hora em que aconteceria um eclipse solar apenas com observação a olho nu da posição da Terra e da Lua em relação ao Sol, com conhecimentos de astronomia e com cálculos matemáticos. Então veja, um filósofo era matemático e físico. E esse camarada aqui, sem equipamento, sem GPS, sem luneta, sem
observatório Hubble, com cálculo matemático, ele falou assim, tal dia, tal hora vai acontecer um eclipse. Ah, está de brincadeira. Pá! Aconteceu. E aí, irmão? E foi o Galileu, né, que disse que a matemática... Foi o Galileu que falou? Foi. A matemática foi o alfabeto com a qual Deus escreveu o universo. Porque as coisas funcionam assim, ó. Não tem choque. Como que uma explosão... Passa ali perto do outro. Mano, só para você ter uma ideia só. Aqui está o Sol, aqui está a Terra. Se o Sol fosse 1 centímetro mais próximo da Terra, já ia desequilibrar tudo. 1 centímetro. É uma bola de fogo que ninguém sabe como é que continua pegando fogo aquilo. E já descobriram que ele tem umas manchas lá nele, no Sol, lá, o Sol tem umas manchas. Alguns dizem, não, isso é algum sinal. Não, isso é um planeta em chamas, né, de gases. Mas de onde vem esses gases que não param nunca de queimar? Tu já parou para pensar nisso, irmão? Desde que o mundo é mundo, esse Sol está queimando? Não, isso foi uma explosão. Mas precisa ser muito tapado. O ozônio provoca isso muito. E se o Sol fosse 1 centímetro afastado também, isso aqui ia congelar. Se a Lua, que é um satélite da Terra, fosse 1 centímetro mais próximo, ia ter um monte de alagamento aqui na Terra, porque é a Lua que influencia a pressão nas marés. Você sabia que o mar respira? Você sabia que o mar é tipo um organismo vivo? Você pode matar o mar? O mar tem circulação, tem corrente marinha. O mar respira, ele tem maré, ele faz assim, ó. Maré sobe, maré desce. Ele está respirando, meu irmão, 2 vezes por dia. Tem corrente que se você pegar aqui na costa dos Estados Unidos e entrar nessa corrente, ela te leva lá para a Austrália. Fizeram até aquele desenho lá do Procurando Nemo, usando essa corrente. Quem tem filho já assistiu Procurando Nemo, não me engana não, né? Vem aquelas tartarugas, né? Aquilo é real, irmãos. Aquilo é real. Há uma explosão. Não foi. O caos, né? O caos. Não foi. Foi Deus quem fez. Então, ele descobriu por meio matemático. Agora, professor, né? Imagina, né? Na nossa época, com todas as tecnologias que a gente tem, como que é difícil para a gente estudar e para a gente chegar até uma descoberta. Agora, você imagina uma pessoa como essa, numa época sem tecnologia nenhuma, como que esse cara não vivia estudando, calculando, não tinha vida, né? A vida dele era, não tinha vida assim, fora daquilo. O prazer dele era aquele. Foi bom você levantar essa lebre. Nós somos ensinados, mal ensinados na escola. Isso eu ouvi de um cientista cristão, um presbiteriano. Ele falou, eu achei bem interessante, vou usar a fala dele. Não vou lembrar. Adalto Lourenço, né? Adalto Lourenço, né? Ele falou o seguinte, nós somos mal ensinados na escola desde pequeno de que o povo antigo era ignorante. Esse povo antigo, coitado, não tinha televisão, como se televisão trouxe alguma coisa de bom para nós. Eles não tinham carro, como se carro também trouxesse alguma coisa. Claro, você ia chegar mais rápido no lugar. Mas, irmãos, eu quero que você me faça hoje, me embalsame um corpo como faziam os egípcios há 5.000 anos atrás. Eu só quero isso. Eu quero que você me faça um aparelho de dente como os egípcios faziam também, mais ou menos nessa época. Eles faziam já aparelho para dente. As construções. Me faça uma pirâmide num lugar que não tinha nem pedra. Me arraste uma pirâmide daquela e coloca uma pedra coladinha certinha que não passa nenhuma gilete entre uma e outra. Não é que vai ficar uma pedra assim, vai jogando aí. Não, bebê. É encaixadinha de tal maneira que nem uma gilete passa no meio.
Ah, esqueci de falar, essa pedra deve ter quase 5 metros de comprimento, de altura, por mais uns 10 de largura. Vamos vir mais para frente um pouquinho, vai, ano 900 agora, até do Salomão que a gente está falando. Eles quando iam cortar as pedras que seriam utilizadas no templo, elas eram cortadas lá fora de uma maneira que quando chegasse para montar, era proibido usar martelo, serrote, não podia fazer barulho. As pedras tinham que vir encaixar assim, ó, em silêncio. Está escrito lá na Bíblia, o primeiro livro dos Reis. As coisas já eram matematicamente milimétricas. Ah, mas até hoje não se sabe como que se cortaram aquelas pedras, irmão. Não se sabe como colocaram uma em cima da outra. E vem falar que aquele povo era atrasado? Não, isso. E quando a gente traz mais para a nossa época ainda, a gente vai vendo que, infelizmente, como que o ser humano está ficando cada vez mais, se tornando cada vez, achando que conhece, né? E desconhecendo. Desconhece. Porque eu tiro pelo meu pai. Meu pai, por exemplo, ele estudou até a 4ª série. Ele sempre falava muito isso. Eu estudei até a 4ª série e tal. Mas meu pai tinha conhecimento a nível universitário. Os assuntos que ele conhecia de geografia, de biologia. Hoje, eu analisando as coisas que ele me passava, que ele me ensinava, as capitais, não só do Brasil, mas assim do mundo, os continentes, que você hoje vai pegar uma pessoa que está na faculdade, as pessoas não conhecem os continentes, não conhecem os países, não conhecem. Vergonha. Meu pai, na 4ª série, meu pai me ensinava isso. Não tem nenhuma matemática. A tabuada que ele me ensinava de matemática era do jeito que ele aprendeu, que eu tinha que dar o resultado e tinha que dizer 9 fora, mas era rápido assim. Ele perguntava 9 fora e tinha que ser rápido. Se eu demorasse, vai ajudar mais. E conta de divisão com 0,3 número depois. Quero ver fazer. Faz. Ele falava, eu só estudei até a 4ª série. Hoje que eu tenho, né, depois que eu adquiri conhecimento, eu falo, meu Deus, como que era o ensino na 4ª série? Era muito forte. Imagine quem chegou a uma faculdade na época do meu pai, como que você não era muito mais. Entendeu? Então hoje a gente vê como que eu tinha no ginásio, escola pública, eu tinha aula de francês, irmãos. Francês, e era francês usando livro de tipo cultura inglesa, se fosse paralelo. Coisa chique. Colégio público. Tinha dentista na escola, na minha época, tá? 1969, 70. Latim. Era latim, depois passou a ser francês, depois passou a ser inglês. Era assim, porque francês era a língua dos ricos, né? Fizeram uma faculdade. Inclusive, ele falou para mim assim: a matéria que eu fiquei em 3 matérias, não pude, o professor me reprovou, tem que fazer tudo de novo. Eu falei: fazer o quê? As matérias. Você já sabe tudo o que precisa fazer, rapaz. Tem que fazer o que você não sabe. Aí ele falou isso, aí falou: sabe que o senhor tem razão? Sabe que o senhor tem razão? Não tem razão não, se você já... O professor não reprova ninguém, o professor só dá nota, né? Só dá nota. O aluno é que se aprova, não. Então, de tanto observar a natureza, o Tales aqui, as composições do universo e o mundo ao seu redor, o filósofo inquieto e astuto buscou formular uma possível resposta para a pergunta de origem de tudo. Então, ele vai afirmar que a água é o princípio gerador de todas as coisas. Né? Esse é o primeiro. Aí vem outro depois dele, que o negócio do filósofo é contradizer o seu anterior. Vem o Anaximandro de Mileto, que é também da mesma cidade, né? Mileto. É que Mileto aí é a cidade, a capital de filósofos top, né? Nem sei se existe mais Mileto ou se é ruim. Tem curiosidade de ver. Ele vai estabelecer que o elemento originário é indeterminado e eterno. Então esse aqui já vai falar, não é água não. Esse elemento que as coisas do mundo são, esse mundo é formado, é um elemento eterno. Esse aqui já está chegando mais
né? É o apeiron, né? Ele chegou a um fragmento, né, que é o apeiron. Ele vai dizer que onde as coisas têm sua origem, aí ocorre a sua dissolução. Ou seja, ele tá usando aqui um termo bíblico, talvez sem saber. Do pó viés ao pó retornarás, né? Ele está dizendo aqui, ó, onde as coisas têm sua origem, aí ocorre a sua dissolução. De onde elas vieram, elas vão terminar. Não é tão, né, não está longe da verdade. Segundo a necessidade, pois pagam reciprocamente a penitência por sua injustiça, conforme a ordem do tempo. O cosmo, como dependente de forças polares primordiais ou idênticas. É. Então ele vai falar aqui que, vai falar desse apeiron, né, que é uma substância eterna, algo que sempre existiu, mas também não diz o que é, né? Não sabe o que é. É alguma coisa. Será que não podemos dizer que pode ser o átomo, né? Também não poderíamos dizer sobre isso. Para Tales, a substância então seria a água, né? Agora, para o Anaximandro, ele procura estabelecer suas ideias em um sistema tolerável para a cultura mítica grega, descrevendo várias esferas da realidade, de acordo com a linguagem mítica. Porque nos mitos, irmãos, eles acreditavam que as coisas elas eram mais ou menos feitas por substâncias de deuses, né? Como o Netuno, ele era o regente dos mares, então os mares eles eram compostos de substâncias netúnicas. Então, de alguma forma, tinha alguma substância que tinha a ver com o deus que sustentava aquele ambiente ali, né? E vocês viram que como nós estamos deixando uma época de mito e estamos começando uma mitologia, uma filosofia, algo novo, um pensamento novo, ela ainda vai vir meio que mesclada com uma coisa meio que mística, né? Ela está querendo se livrar dali, mas ainda vem com umas nuances, né? Umas notas, né? Como o pessoal que gosta de perfume, tem nota de madeira, nota não sei o que, tem umas notas teológicas, místicas ou míticas, né? Porque eles não sabem qual é a origem, então pode ser uma coisa eterna de alguma coisa aí, quem sabe, que está para além daquilo que a gente consegue entender, algo maior do que nós, né? Mas vamos lá. Então, de acordo com a linguagem mítica, para tanto elaborou racionalmente uma reunião dos estudos de Tales com observações de astrólogos babilônicos e outros estudiosos de civilizações mais antigas. Então ele fez uma mescla aí, né? Misturou o que o Tales de Mileto tinha pego, mas com alguns ensinos de astrólogos e observações babilônicos, né? De outras civilizações também, míticas, e chegou aí nessa conclusão dele. Esta elaboração levou, em última análise, a elaborar a sua própria teoria da natureza, que é o arqué, né? Que é aquele princípio dos objetos, como apeiron. Ele chamou de apeiron. E seguindo os passos de Tales de Mileto, Anaximandro tentou desvendar o mistério sobre o princípio único primordial da vida, que para o seu mestre era a água. Foi assim que ele criou o conceito de apeiron, que difere da arqué, desenvolvida por Tales. Assim, a arqué inclui um dos 4 elementos como gerador de tudo, a água. Então, para ele é o átomo? Não é átomo, não falou átomo. Não, átomo. Ele é o átomo? Não, ele falou que é o apeiron. Apeiron, tá? Apeiron é essa substância que não tem como identificar, né? Tá? Então, já o apeiron define que o mundo teve origem de uma substância indefinida. O Tales, ele falou que era definida, era água. O apeiron é indefinido. Não se sabe o que é esse apeiron. Ele sabe que existe uma origem. Mas não são os deuses, mas não é a água, mas é alguma coisa eterna que ele não sabe o que é.
E as coisas, ele chegou a uma conclusão que as coisas, elas são feitas de alguma coisa que no final elas vão voltar a ser aquilo. O que deu início a elas, no final, elas vão voltar a ser aquilo. Isso aqui não tem nada a ver com Bíblia, tá, irmão? Isso aqui não, sim, mas quando a gente olha biblicamente, né? Eles disseram, irmãos, vamos ajudar eles aqui, que eles estão sem Bíblia, tentando, eles estão chegando perto. Então vocês vejam que é interessante a gente fazer esse questionamento que você está levantando aí, para você ver que dentro do ser humano existe um espírito que é o que vai levar a gente a buscar o Criador. E eles estão, de certa forma, embora eles não estejam buscando o Criador, mas estão querendo buscar a origem de todas as coisas. Mas o que é a origem de todas as coisas? Tudo foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Não é uma resposta também para os filósofos que estão questionando? Até o próprio Tales, quando ele fala da água, porque quando a gente para olhar, né, ele chega à conclusão da água, porque se a gente for parar para olhar quase tudo, como se o mesmo falou a questão até da pedra, né, quando a gente olha para o planeta, quando a gente olha para o organismo, né, o organismo humano, que 70% é água, o planeta também, entendeu? Então, assim, ele estava num caminho dentro, né, de uma lógica normal, né? E será que Gênesis não diz também, mais ou menos parecido? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Exatamente, também. Então, a gente vê que, né, que ele tinha. E ele não, eu quero entender que ele não conheça. Não vou dizer que, de repente, esses caras conhecem tudo também, né? Já leram, mas, né? E às vezes viu e despertou alguma coisa nele e ele viu o que estava escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, já tinha um Antigo Testamento, né? E eles, como eram pessoas que tinham contato com outras pessoas, tinha contato com o babilônico, né? Então, com certeza, tinha contato com o judeu sempre teve também junto. O judeu fez parte de todas as principais civilizações. Por isso que o cara não consegue entender, irmãos, você vê a mão de Deus em tudo. Como que você vai lá em Israel, eles têm resposta e têm solução para tudo. Israel tem. Os melhores hospitais estão onde? Israel. As melhores armas estão em Israel. O melhor cultivo de plantação natural também, né? Melhor o quê? Cultivo de... Plantação sem água. É lá. Medicina mais avançada. Lá. Os que ganharam, quem mais ganhou o prêmio Nobel foi o judeu. O próprio Salomão, a sabedoria dele toda, ele traduziu as coisas do povo também. Mas por que isso, irmãos? Tem até uma história bem interessante, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso. Na Segunda Guerra Mundial, logo depois da Segunda Guerra Mundial, década de 60, já foi a década de 60, que Israel já estava na terra deles, em 1948, foram para lá, né? Aí eles compraram um monte de aviões da França, aquele caça Mirage. Compraram, tinha tipo uns 70 aviões, não estou lembrado da quantidade, mas era uma quantidade bem grande. Só que como eles entraram em conflito com os países árabes, e a França já tinha entregue, não tinha entregue os 70, tinha entregue tipo uns 15, acho, uns 20, sei lá, pouca quantidade, bem menos do que da metade. E eles estavam em guerra, eles precisavam dos aviões. E a França falou assim, olha, porque nós temos um tratado, uma aliança com os árabes, eles disseram que se a gente continuar vendendo avião para vocês, eles vão cortar o comércio com a gente precisa... Aquela coisa de... Né? Aí não forneceram mais avião para Israel, que era um Mirage, era um caça. O Brasil até teve depois desses aviões. Né? Aí sabe o que Israel falou? Não vai vender mais avião para nós, não tem problema não. Fizeram um galpão, desmontaram o avião peça por peça, e fizeram outro, copiaram as medidas das peças, e fizeram um avião, ficou melhor do que o deles. A necessidade faz o saco pular, né? É Israel. Então esses camaradas, eles pegaram a cultura egípcia, pegaram os sumérios, veio lá com Abraão, depois pegaram os egípcios, pegaram os babilônicos, pegaram os assírios, pegaram o Medo-Persa, pegaram
os macedônios, que foi com o Alexandre o Grande, pegaram os gregos, pegaram os romanos, e eles foram adquirindo bagagem, irmão. Acompanharam tudo. Hoje você tem essa nação que está aí, que é a única que sobreviveu desde aquele tempo. Qual outra que sobreviveu? Ah, lá no Egito não. Os egípcios que estão lá hoje não são aqueles que estão lá. Mesmo quando Israel estava lá, já mudou o povo, porque quando chegou o faraó que não conhecia José, começou a perseguir Israel, então já era outro povo. Mas Israel continuou o mesmo. Aí a gente vê, né, que na soberania de Deus, né? Como é que Deus Como que Deus permitiu todos os momentos ruins e difíceis, com qual intenção? De fortalecer cada vez mais o povo. Né? Os momentos em que ficaram em cativeiro, os momentos em que, né? E que aprenderam, que cresceram, e hoje estão aí, até hoje. A gente vê que tudo isso era propósito de Deus, né? O próprio Velho Testamento vai falar a respeito disso daí, vai vir uma nação que vocês não conhecem, vocês vão ser dominados por eles. Mas, vai chegar um dia que eu vou resgatar vocês. Você aprende o que você tem que aprender, eu vou te tirar aquela cidade. E hoje traz uma lição pra gente. E hoje a gente está vivendo uma geração que não suporta nenhuma prova, nenhuma luta. É isso aí. Né? Deus tem propósito em cada coisa. Mas também a nossa teologia é a teologia do mimado, né? Deus te fez para ser vencedor. Você é cuticute de Jeová. Você nasceu para não sofrer. A vitória é sua. A vitória é sua. Esse mundo, você tem que conquistar as coisas. As coisas. Se você não tem coisas, é porque a bênção de Deus não está. Aí, o aloprado vai... eu não tenho as coisas. Eu estou em crise existencial. Deus não me ama. Estou de mal com Deus. Estou de mal. Aí vai para a igreja, uns crentes fracos, frágeis. Quando chove, eu não vou para a igreja, não. Irmão, faça meu favor. Os irmãos não estão querendo ir para a igreja nessa pandemia. Mas eu não ia antes. Mas eu vejo. Eu vejo os mesmos irmãos. São os mesmos. Os mesmos irmãos que não vão à igreja. Eu sei cair na igreja, eu sei. Os irmãos que não vão na igreja, mas está no coletivo lotado. Tá no mercado, lotado. Tá lá se mesmo o sovaco do outro, assim, ó. Comprando presente, Jesus. Varão, quando for 6 da tarde, dá uma passadinha ali no Alcântara. Eu nem preciso passear no coletivo. Você trabalha bem, né? O pessoal no coletivo ontem mesmo, na última viagem, grudado um no outro assim, mais de centenas de pessoas aglomeradas ali dentro do ônibus ali. Então, o nosso querido Tales, o Arquedede seria água, tá? O Apeiron define que o mundo teve origem de uma substância indefinida, que representa o infinito e o indeterminado. Ele não sabe o que é, mas ele sabe que é alguma coisa. Nas palavras do filósofo, que vem antes e depois do finito, tende a ser infinito. Agora começa as coisas legais, né? O que vem antes e depois do finito, quem é o finito aqui? O finito sou eu, porque eu comecei e vou terminar. Eu era finito, né? Agora eu me tornei um ser que tem vida eterna, porque Jesus me prometeu isso, você também, tá? Você não vai ter vida eterna, você já tem a vida eterna. Não fui eu que disse isso. A Bíblia que diz: quem tem o Filho tem a vida. Aquele ladrão da cruz, né? Senhor, lembra-te de mim quando ele está no teu reino. Em verdade te digo que hoje mesmo, é hoje. Porque, irmãos, Deus não tem relógio. O hoje não era aquele hoje. É o hoje eterno, porque Jesus voltou para a dimensão do eterno. Ele saiu do finito, né? Jesus se fez finito para nos alcançar. Mas Jesus não é o Aion, não, né? Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Logos de Deus. Ele é a revelação de Deus. Nós falamos aqui que Logos para Aristóteles era aquele que tinha condição de explicar a origem das coisas. Então Jesus ele é o Logos porque ele pode explicar que é a origem das coisas.
Ele é a verdade. Ele pode dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que vocês estão procurando a vida inteira sou eu. Pronto, ponto. Tudo é para ele, ele. Mas aí os sábios entendidos, não, está muito fácil demais. A gente quer uma coisa mais complicada. Aí Jesus vai dizer, Pai, te dou graças, porque revelaste os teus mistérios aos pequeninos e ocultaste aos sábios. Não é porque ele não queria revelar aos sábios, é porque os sábios, inclusive, até hoje o evangelho é uma coisa muito simples demais, é para gente muito simples, burra e tapada. Eu preciso de uma coisa mais sofisticada. Por isso que eu preciso de uma teosofia, eu preciso de uma gnose, eu preciso de uma filosofia, eu preciso de, sei lá, de uma filosofia oriental, de um taoísmo, budismo, eu preciso. Né? Então são caminhos que a pessoa procura porque acha que o evangelho é algo muito simples demais. Eu sou muito sofisticado por uma coisa muito simples. Simples e profunda. Né? É simples, mas é profunda, exatamente. Mas é verdadeiro. O apóstolo Paulo foi um desses que estava achando que o evangelho foi muito... não, se não for do jeito que eu entendi, que eu aprendi, tem que ser assim. Até que chegou um dia que ele está indo para pegar mais gente lá no caminho de Damasco. Aparece aquela clarão. Ele, ai meu Deus, quem és tu? Pô, Paulo, para, cara, sou eu que tu está perseguindo. Dali para lá ele fica uma seda. Ele muda. Fica cego, entra no mito da caverna, certo? 3 dias, vai para a luz, e dali para frente, nem os irmãos acreditavam. Né? Quem está pegando? Gente, o perseguidor está chegando. Aí vai, acho que é o Barnabé. Assim, não, gente, isso aí já foi quebrado, não sabe de nada. E é difícil você pegar uma pessoa que estava perseguindo há anos, matando mesmo, arrancando sangue, e agora pregando aquele que ele perseguia. Nem os judeus acreditavam, né? Mas enfim. Então, nas palavras do filósofo, o que vem antes e depois do finito tende a ser infinito. Então, o que vem antes do finito, o finito sou eu. Então, o que vem antes de mim e o que vai depois de mim é maior do que eu. Claro, ele é o eterno. Ele usa o termo infinito para dizer eternidade. Com certeza, é o que ele queria dizer. Segundo ele, o apeiron era indestrutível e representava a massa geradora do cosmo e dos seres. Era criado pela luta entre elementos contrários, como o frio e o calor, o úmido e o seco. Então, essa dicotomia, né? Então, esse controverso é que criava o apeiron. Essa diferença de calor com frio. Úmido, seco. Muita pressão, pouca pressão. As coisas usam o antagonismo, né? Isso vai bater, irmãos, depois não, já estava vingando, já lá no zoroastrismo, eles já pregavam isso aí, né, a doutrina do Zoroastro lá, que o mundo ele era constituído dessas duas forças, o bem e o mal, né? Eram duas divindades, né? O Arimã e o Ahura Mazda, que era do bem, e o Arimã do mal. Então, o mundo era controlado por essas duas forças. Eram 2 deuses que estavam em constante conflito. E a vida ela é baseada nessas forças. Como é que eu faço para não me deixar dominar pelo mal? Aí eu tenho que ter uma vida ascética, não posso me casar, entre uma das recomendações, né? Tem muitos zoroastristas que não casam. O zoroastrismo existe até hoje, tá? É uma religião lá da Pérsia, da Síria. Então veja que essa ideia já era da época lá. E na próxima aula a gente vai falar sobre o Anaxímenes, que aí vai entrar, viu, Luiz? Ele vai dizer que é o ar. Não é nem a água e não é nem o apeiron, é o ar. Tá? Tá dando para entender, irmãos? Eu sei que é meio complicado, mas daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Tá bom?
Então nós vamos encerrar mais este vídeo. Na próxima aula nós vamos começar então com Anaxímenes. Que Deus abençoe aos irmãos que estarão assistindo também esse vídeo, em nome de Jesus.